Com análise e opinião, Felipe Pena, comentarista aqui da Jovem Pan News. Felipe, mais uma vez, o presidente em um evento volta a tratar das questões ligadas à pandemia, uma crítica aos governadores que fecharam os comércios. Ele enalteceu a sua gestão, dizendo: nós estávamos certos na condução da pandemia. Enfim, gostaria de escutá-lo em relação à participação do presidente Jair Bolsonaro nesses eventos. Ele gosta de repetir que a aposta dele teria sido a mais adequada, a mais correta. Você lê dessa maneira? Não, Daniel. Infelizmente, não leio dessa maneira. Se a gente tivesse que alocar um tema, um lema ao governo Bolsonaro, seria: governo Bolsonaro, a culpa é sempre dos outros. Nunca esse governo assume a culpa pelos próprios erros. E o governo errou muito na administração da pandemia, principalmente na escolha dos seus ministros da saúde. Houve claramente uma prática negacionista durante a pandemia. O governo dificultou e atrasou a compra de vacinas, que poderia ter sido feita muito antes. O governo colocou um general, o general Pazuello, para administrar uma pasta que ele não conhecia de maneira alguma, enfim, e depois colocou a culpa nos governadores. E em que pese a crítica que eu tenho a vários governadores, inclusive ao próprio João Dória, com quem eu discordo frequentemente, há de se reconhecer, por exemplo, que foi o governador de São Paulo, João Dória, quem deu início à vacinação no país. Se não fosse pela pressão que João Dória fez pelo início da vacinação, ela não teria acontecido quando aconteceu. Além disso, o governo Bolsonaro também gosta de repetir que não há corrupção nesse governo. Na verdade, o que não há é investigação, já que quem investiga pela Constituição o presidente é o Procurador-Geral da República. E esse Procurador-Geral da República virou um puxadinho do Planalto. Ele não dá vazão às suas investigações e não apresenta denúncias contra o presidente. Há muito tempo isso acontece. Dessa forma, não há investigação e por isso o presidente diz que não é corrupção, quando a gente sabe, recentemente, agora está acontecendo o Bolsolão do MEC, um escândalo de corrupção no Ministério da Educação, em que o próprio ministro da Educação, recém-demitido, é gravado dizendo, indicando pastores que vão cobrar propinas de prefeitos, inclusive barras de ouro, para encaminhar recursos do FNDE, recursos públicos para determinadas prefeituras. Então, infelizmente, eu não vejo, aliás, um esquema muito parecido com o Covidão, né, do Ministério da Saúde, com esquemas de gabinetes paralelos e tudo mais. Infelizmente, o governo trata tudo isso como um detalhe, mas é muito mais do que um detalhe. Para um governo que fala em Deus e, ao mesmo tempo, coloca pastores para intermediar negócios dentro do Ministério da Educação, isso depõe contra a própria religião evangélica. E repare, são vários evangélicos, são várias denominações evangélicas, mas eu tenho certeza que todas elas não querem que a corrupção seja falada em nome de Deus. E esse governo, como acabou de dizer o presidente, fala muito em nome de Deus e esquece esses detalhes que são esses detalhes de corrupção. Sim, Bolsonaro fala em Deus, mas o diabo está nos detalhes. Muito bem, agora vamos falar com o Paulo Figueiredo. Gostaria de saber como você vê essa questão aí, essa fala do presidente Jair Bolsonaro lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Se você vê dessa mesma forma que o Felipe Pena, explica pra gente aí como você vê essa questão. Bom, é claro que não. Primeiro porque essa questão de ficar falando de negacionismo, essa adjetivação de negacionismo, isso é bobagem, né? Isso é name calling, você fica chamando a pessoa de um nome para tentar desqualificar o que foi feito. Na verdade, não dá para você realmente atribuir culpa nenhuma ao presidente Bolsonaro pela gestão da política de Covid no Brasil, que todo mundo sabe, é uma questão pública que o STF determinou, ao contrário do que determina a Constituição brasileira, que os governadores tinham autonomia para determinar as suas políticas públicas, né? E o papel do governo federal foi muito ligado à questão da vacinação, a centralidade das vacinações. E o Brasil foi campeão de vacinação, vacinou muito mais rápido e em muito mais quantidade do que a maioria dos países desenvolvidos. Agora, onde não teve, o governo federal não teve controle, não teve responsabilidade, justamente no que o presidente Bolsonaro falou hoje, que foi a questão do fechamento, né, dos lockdowns, que os governadores determinaram os lockdowns, né, ou seja, interromperam a capacidade produtiva do país, arruinaram a economia do país e, obviamente, enquanto isso ia acontecer no mundo inteiro, pacotes de estímulos econômicos para a economia não acabar de vez, para a economia não implodir de vez. Então, quando você tem injeção de economia pelo setor público e queda de produtividade pelo setor produtivo, a consequência é sempre inflacionária. Isso é um conceito de economia bastante básico. Agora,
E o que é importante dizer? Hoje em dia, nós sabemos, já não há mais dúvidas, de que a política de lockdown, que todo mundo dizia, que os governadores defenderam, que o João Dória defendeu, que vários outros governadores, alguns até mais rígidas, políticas mais rígidas do que a do próprio João Dória, essa política foi um fracasso completo. O maior estudo que já aconteceu a respeito desse tema, uma meta-análise da Johns Hopkins University, que é a maior autoridade de pesquisa médica aqui nos Estados Unidos, chegou à conclusão de que os lockdowns representaram uma diminuição de talvez 0,2% nas mortes por Covid. Talvez. E eles mesmos concluíram que as consequências sociais e econômicas foram muito nocivas. Então, esses mesmos que chamavam o presidente de negacionista defenderam uma política que só causou destruição, né? Era o famoso fique em casa, a economia vem depois. Pois é, a economia veio e a gente está nessa bagunça. Precisa responsabilizar aqueles que chamavam de negacionista o presidente lá atrás, quando no final a política que ele defendia estava correta.